Olá, estudantes! Eu sou a professora Cassandra, licenciada em História pela Universidade Federal do Amazonas. E hoje a gente está aqui para resolver uma questão de geografia que vai falar sobre a geopolítica, tá? Essa questão é do Enem de 2020 e ela traz dois textos como introdução. O primeiro texto fala o seguinte: a intervenção da Rússia na crise do leste da Ucrânia reacendeu a tensão entre os aliados da OTAN e Moscou. Os Estados Unidos informaram que pretendem instalar armamento pesado no leste europeu, plano criticado pelo governo russo. Em resposta, a Rússia anunciou o reforço de seu arsenal nuclear, novos mísseis balísticos intercontinentais, descritos como capazes de superar sistemas de defesas mais avançados. E aí o texto 2 fala o seguinte: os Estados Unidos e seus aliados não vão deixar a Rússia nos arrastar de volta ao passado, disse o secretário de Defesa dos Estados Unidos, em um discurso em Berlim, em 22 de junho de 2015, quando acusou o governo russo de tentar recriar uma defesa de influência da era soviética, tá bom? Primeiro ponto, antes da gente ir lá para a problemática da questão. Essa questão, ela vai dialogar com a Guerra Fria, tá bom? Que foi aí o período de polarização entre essas duas grandes potências. A potência capitalista, na figura dos Estados Unidos, e a potência socialista, que era representada naquele tempo pela União da República Socialista Soviética. A nossa Rússia hoje, né? E daí que o texto está dizendo aqui? Está fazendo uma menção à nossa famosa corrida armamentista, tá bom? Que nesse período, como sabemos, o período da Guerra Fria foi um período onde as potências elas não tiveram uma guerra em si, um conflito, mas elas investiram muito nos armamentos, né? E principalmente tiveram grandes influências em conflitos civis, em conflitos internos em países, né? Então, esse texto ele está trazendo isso, tá bom? Ele está utilizando um contexto atual, que é aí a crise no leste da Ucrânia, que é de 2014, né? E está contextualizando com a Guerra Fria. Daí, o enunciado fala o seguinte: que tema da geopolítica da segunda metade do século XX é o fundamento histórico da referência feita ao passado. E aí, letra A, livre comércio? Não, né, gente? Livre comércio em nenhum momento é citado no texto. Luta antiditatorial? Não, né? Porque o texto não faz menção a essa luta. Corrida armamentista? Sim, né? Eu no início acabei de falar para vocês que eles estão no contexto da Guerra Fria e fazendo referência principalmente a esse período de maior desenvolvimento de armamentos, né, por ambas as potências. E aí, só para a gente continuar, a letra D fala sobre conservação ambiental. Na realidade, essa daqui não tem nada a ver, né? Porque se a gente for pensar em armamento, a gente vai pensar que esses grandes armamentos, né, nucleares, por exemplo, destruíram grande parte do meio ambiente. E a letra E, terrorismo internacional. Poderia até ser. Essa letra E traz a gente num conflito se é realmente uma espécie de terrorismo. Porém, né, se a gente entender que essa questão está falando sobre o contexto da Guerra Fria e entender que dentro desse contexto a gente está falando de corrida armamentista, a gente vai matar essa questão, tá bom? Então, espero que vocês tenham compreendido um pouco mais e refletido um pouco mais sobre a geopolítica. E eu gostaria de chamar a atenção que essa questão do Enem, ela traz um acontecimento político que é relativamente atual, né? Que é contemporâneo. E aí eu queria que você, estudante, quando vocês estiverem se preparando para as provas do Enem, vocês se atentem ao conteúdo, né? Que é um conteúdo histórico, antigo, como a questão da Guerra Fria, mas vocês também assistam, leiam e fiquem atentos aos conflitos geopolíticos da atualidade, porque o Enem adora fazer isso, tá? Fazer essa contextualização de atualidade e movimentos históricos, guerras históricas, tá bom? Deixo aí com vocês um gráfico dos principais assuntos de geografia que caem no Enem e peço que vocês deem também grande atenção ao assunto de impactos e soluções no meio ambiente, que tem aí disparado os olhos das pessoas que fazem
que elaboram esse tipo de prova, tá? Se você gostou do nosso conteúdo, curta e compartilha. E se você quiser mais conteúdo como este, siga o nosso canal e ative as notificações. Caso tenha ficado com alguma dúvida, só colocar aí no comentário que a gente vai responder. Tchau, tchau!